Boa noite, tudo bem? Pessoal, na aula de hoje nós vamos fazer duas situações aqui. A primeira será a correção das atividades da aula retrasada, porque semana passada não tivemos aula devido ao feriado de 7 de setembro. Posterior à correção dessas atividades, vocês farão a leitura de um PowerPoint, tá? Sobre a aula de hoje, sobre o conteúdo da aula de hoje. Então, vocês somente farão essa leitura e anotarão as dúvidas, porque as explicações e as atividades sobre a aula do conteúdo dos slides será disponibilizado para vocês na próxima aula que nós tivermos, ok? Então, hoje vamos fazer o seguinte: primeiramente, a correção dessas atividades após a leitura dos slides. Quem ainda está com atividades atrasadas na plataforma Teams, terá esse tempo para colocar em ordem essas atividades, certo? Quem já está com tudo organizado, aí está liberado da aula, né? Depois da leitura, de anotar as dúvidas, estão liberados, tá? Então, vamos lá nessa primeira atividade aqui, que nós estamos trabalhando com relação a matrizes, né? E nós já vimos, né, na aula passada, uma leve introdução, né, uma breve, na verdade, introdução sobre o que são matrizes, né? Então, as matrizes, elas são tabelas, vamos dizer assim, né, que estão dispostas em linhas e colunas, tá? Então, é uma tabela onde só aparecem os números, tá? Nesse primeiro exemplo aqui, nós temos uma pesquisa e que nós teremos que responder algumas questões. Então, primeiro exercício: os estudantes de um colégio responderam a seguinte pergunta: você prefere matemática ou português? Cada estudante escolheu uma única matéria e as respostas foram computadas e alguns dados colocados no quadro abaixo, né? Então, nós temos esse quadro aqui. E aí foram colocados entre masculino e feminino as respostas desses estudantes. Aqui na atividade, na letra A, pede então, quantos estudantes escolheram a matemática? Então, nós temos aqui, 137 alunos masculinos e 98 alunos femininos. Então, dá um total de 235 alunos que escolheram a disciplina de matemática, ok? Agora, quantos estudantes do sexo feminino responderam à pergunta? Aí, nós vamos ter aqui que do sexo feminino que responderam a pergunta foi 98 mais 117, que dá um total de 215 alunos. Tá? Vamos colocar na linha de baixo aqui para ficar melhor para vocês visualizarem a resposta. Então, aqui nós temos a resposta da letra B. E na letra C, quantos estudantes ao todo responderam a pergunta? Então, nós temos 137 mais 105 mais 98 mais 117. Isso nos dá um total de 457 estudantes. Tá? Então, essa primeira aqui era só para nós analisarmos esses dados e resolver, então, essas questões aqui embaixo. O segundo exercício, nós temos uma matriz, né? Essa matriz A aqui. Na letra A, pergunta, de que tipo ou ordem é essa matriz? Tá? O que significa isso, tipo ou ordem? Como ela está organizada? Ela está organizada em quantas linhas e em quantas colunas?
Então, essa matriz aqui, nós podemos observar que ela tem 1, 2, 3, 4 linhas, 1, 2, 3, 4 colunas. Então, ela é do tipo 4 por 4, tá? Ou ordem 4, tá? Ela é uma matriz de 4 por 4 ou de ordem 4. Porque ela tem o mesmo número de linha e o mesmo número de colunas. Para não confundir aqui a situação, eu vou deixar para vocês somente ela desta forma. Ela é uma matriz do tipo 4 por 4. Sempre nós contamos primeiro as linhas e depois as colunas. Letra B. Quais são os números da primeira linha? Quem que está aqui na primeira linha? Ó, vamos observar. Quem está na primeira linha? O 10... o 0, o 1 e o 5. Então, esses números aqui são os valores que estão na primeira linha. E quais são os números que estão na terceira coluna? Então, vamos contar aqui, ó. 1, 2, 3. Esses aqui que estão na terceira coluna são os números 1, 7, 12 e 8. Esses números que estão, então, na terceira coluna. Qual é o número que está na segunda linha e na segunda coluna? Então, vou lá na segunda linha. A segunda linha é essa aqui, ó. E segunda coluna é essa aqui. Então, qual é o número que está na segunda linha e segunda coluna? O número 3. Então, nós temos aqui que é o número 3 que está na segunda linha e na segunda coluna. Qual é o número que está na primeira linha e na quarta coluna? Primeira linha e na quarta coluna. É o número 5. Certo? Então, aqui a gente vai observando o posicionamento desses números. E sempre nós vamos ter essas condições. Primeiro a linha, depois a coluna. E agora, por fim, qual é o número que está na quarta linha e na segunda coluna? Quarta linha, essa última linha, e na segunda coluna nós temos o número 11. Este é o elemento que está na quarta linha e segunda coluna. E aqui nós temos que colocar qual é o resultado da soma dos números da segunda coluna. Quais são os números que estão na segunda coluna? 0 mais 3 mais 6 mais 11. Então, aqui nós temos um total de 20. Tá? Então, esses números aqui são os números que estão na segunda coluna e a soma deles, então, dá um resultado 20, certo? Então, essas duas atividades aqui eram as nossas atividades da semana retrasada, ok? Então, lembrando que toda matriz ela está disposta em linhas e colunas. Primeiramente, nós sempre olhamos a linha e depois a coluna para saber o tipo que essa matriz tem. Então, vou contar quantas linhas e depois quantas colunas. Os elementos sempre eu vou colocar primeiro a condição da linha em que ele está e depois a coluna. Então, sempre eu falo linha e depois coluna. E a matriz é uma tabela onde estão dispostos somente números. E novamente repetindo, esses números sempre vão estar organizados em linhas e colunas, ok? Então, esses eram os dois exercícios da semana retrasada. Confiram aí, resolvam, corrijam e postem na plataforma Teams esta atividade. A partir de agora, então, eu vou postar para vocês no grupo do WhatsApp e também na plataforma Teams os slides sobre a aula de hoje, que vocês farão a leitura, anotarão as dúvidas e na próxima aula nós teremos então as explicações sobre este conteúdo. Ok, pessoal? Então, por hoje era isso, tá? E agora vamos encaminhar as próximas orientações da aula. Boa noite a todos e fiquem todos bem.